Eu, pelo menos na minha interpretação, vi que o Vitor estava com dificuldade ali para achar palavras para explicar, né? Deixou claro que ele gostava do Milito, mas a gente tem os números aí, desde a estreia do Milito, 62 jogos, aproveitamento de menos de 50%, não é dos melhores, né? Mas chegou a 2 finais aí, né? 23 vitórias, 20 empates, 19 derrotas, em 62 jogos fez 85 gols, é uma boa média, 1,3, mas sofreu gol demais, né? Aí é uma média ruim de gols sofridos, 77 gols sofridos em 62. O principal é que ele chegou, o Galo praticamente largou o Brasileirão, focou nas Copas, chegou nas duas e perdeu as duas, né? Mas aí o que eu fico me perguntando, o Galo fez todo aquele estudo, aquela preparação, até que vazou. Salve, torcida atleticana! Antes de continuar assistindo esse vídeo, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo, e eles são parceiraços aqui do nosso canal. E vocês, é claro, pode estar clicando no link que eu tô deixando fixado aqui nos comentários. Vocês clicam no link, né, que eu tô deixando fixado aqui nos comentários, e vocês vão lá conhecer a plataforma. Para quem não conhece, a plataforma é top demais e eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. É só usar o meu código promocional NTGalo. É simples assim. Lembrando, se vocês fizerem uma fezinha depositando R$50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito, bônus que pode chegar até R$1.560. Então assim, é uma oportunidade única. Tem Liga dos Campeões, né? Tem jogo de basquete, jogo de tênis, jogo de vôlei. Então assim, tem futebol, essa reta final do Campeonato Brasileiro. Então não deixe para depois. Clica aqui no link, usa o meu código promocional, use o meu código promocional, faça a fezinha de vocês e é isso, galera. Achar o seu novo técnico, queria um técnico que jogasse de tal forma, característica ofensiva, propor o jogo e achou. Milito, chegou em 2 finais, perdeu as 2. Será que o problema é só o técnico? Será que se melhorasse o elenco, tentasse no ano seguinte? Mas realmente o time não vinha jogando bem fazia muito tempo. Agora, toda hora o Galo troca de técnico. É o Felipão que não serve, então vamos trocar para outro diferente. Vamos colocar o Milito não serve. É o Dudamel, é o Cuca, é o Cudê, é fulano, é Beltrano. E vai trocando de técnico. E segue a vida, Joãozito. O Galo acaba contribuindo, querendo ou não, para esse futebol resultadista que a gente tem no Brasil, que a gente tanto critica. Só que vamos falar a verdade também, né, Abel? O trabalho do Milito acabou contra o Botafogo na final da Libertadores. Ficou muito claro ali que, após perder o título para o Flamengo na Copa do Brasil, o trabalho dependia de um título na Libertadores, devido à pressão em uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Inclusive, hoje, dentre as 10 competições grandes no mundo, todas as Premier League, contando La Liga, etc., o Galo tem o maior jejum de 12 jogos sem vencer. Só uma pergunta. Então... Se o Vargas tivesse feito aquele gol e o Galo tivesse sido campeão, o Milito era um gênio. Não, o Milito era um gênio. Teria o contrato renovado por 5 anos. Não tem dúvidas, até porque eu concordo plenamente contigo que o São Vítor gosta do Milito, aprovava o trabalho e estava completamente desnorteado ontem para anunciar a saída do treinador. Só que, assim, apurando as notícias, até conversando com o nosso querido Mário Marra, fato é que o Milito já havia comunicado que não gostaria de permanecer antes mesmo da derrota contra o Vasco. Essa derrota culminou em algo que já ocorreria. O Milito não ia permanecer. A gente teve o prazer de estar na cidade do Galo antes da final da Libertadores, batemos um papo com o Milito, fizemos um excelente bola da vez. É um cara que respira futebol, ama futebol. Podemos questionar o trabalho dele na final? Demorou para mexer? Se não demorou? Sem dúvidas. Não, mas, eu concordo. Né, tudo ele bem. Foi mal na final. Foi mal na final. Mas não quer dizer que ele não serve para ser técnico do Galo no ano que vem, na minha opinião. Mas assim, ele foi muito mal na final da Libertadores. É mais uma vez concordo com você. Um clube que chega em 2 Copas, não é chegar na semi, nas quartas, chegou na final. Só que assim, tem outro time do outro lado, né, cara? Você não pode cravar que você vai ser campeão. O Botafogo é mais time que o Atlético, no papel e dentro de campo. O Milito tentou, foi mal na final, e o trabalho no Brasileirão já vinha degringolando há muito tempo. E agora sim, pensando no futuro, a gente falou de toda essa pesquisa que o Galo fez para chegar no Milito. Fico muito curioso para saber como será 2025 do Galo. Porque os próprios diretores já estão vindo a público e falam, olha, não vai ser
um mar de rosas para conseguir reforços, não vamos cometer loucuras. O elenco tem suas carências, principalmente no setor defensivo, como a gente conseguiu ver na tela, sofre muitos gols. Acho que uma questão que o Milito foi muito criticado, porque ele atua com 3 zagueiros e mesmo assim o time sofre muito na defesa. Mas preocupa, Abel, preocupa o Galo pro ano que vem. Só que eu não vejo o Milito como o único culpado, não. Concordo contigo. É um cara que tem boas ideias, foi mal na final, beleza. Mas não é culpa só dele, não. E até porque o Milito, em algum momento da temporada, sofreu muito com as baixas de elenco. Exato. São 12 jogos sem vencer do Galo. Mas o Milito, quando chegou, ele acumulou 12 jogos de invencibilidade. Igual foi 8 vitórias e 4 empates, e nessa sequência de 12 sem vencer, 8 derrotas e 4 empates. Foi igualzinho o início e o final, só que em termos opostos. Então, isso diz muito sobre o que foi o trabalho do Milito, porque começa muito bem, aí depois tem os desfalques do Galo ali no meio de temporada, Copa América, lesões, e aí ele sofre até encontrar um equilíbrio, e ele acha esse equilíbrio, aquele jogo contra o São Paulo, principalmente, fora de casa, se defendendo, e a partir dali ele sai daquela ideia de um time mais propositivo e chega nesse lugar que acabou fazendo com que o Galo não tivesse muita produção ofensiva na final da Libertadores, que era um time mais preocupado em defender do que atacar. Mas ele foi condicionado a isso. O Milito, desde sempre, ele chegou com a proposta de praticar um jogo em que o Galo fosse protagonista, tivesse a bola, fosse agressivo. Só que ele percebeu que, pelo que é o futebol brasileiro, a maneira como o calendário é inchado, ele teria de fazer uma proposta híbrida ali, mudar a característica. E mudou por causa das limitações do elenco. A gente já viu o Galo, principalmente naquela temporada em que ganhou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com um elenco mais forte do que esse, um elenco mais robusto. A gente olhava para o time titular, ok, enxergava ali qualidade de Hulk, Paulinho, Arana, o próprio Daverson, decisivo. Lesionado, ele mesmo falou depois da final. No sacrifício, mas faltou o elenco ao Galo porque a diretoria do Atlético acabou subestimando a temporada. E sabia que o objetivo era brigar por todos os títulos, era brigar por todas as competições. Tanto é que o Galo chega em 2 finais, isso é um mérito, mas é muito injusto colocar só na conta do Milito, já que a grande responsabilidade foi da diretoria que assumiu isso e para o ano que vem já está dizendo, olha, vamos ter que apertar os cintos, tem dívida para pagar. E essa é uma desculpa que não cola muito para a diretoria do Galo. Os 4 R's chegaram, principalmente o Rubens Menin, que é o cabeça dessa SAF. Prometendo o quê? Prometendo o Galo no alto patamar. E assim, se a coisa é feita de uma maneira objetiva, antes de se transformar em SAF, se eles tivessem mostrado a fotografia para o torcedor do Galo e dissessem, olha, daqui para frente vai ser um período complicado, a gente vai pagar dívida, vamos reestruturar. Talvez o Galo não brigue por títulos, sendo transparente, ok, mas na época em que se fez ali a narrativa da SAF, era o Galo endinheirado brigando por tudo. Então foi conveniente para os 4 R's, na hora de tomar o poder, de tomar o clube para si, e porque foi isso que aconteceu. Os principais credores do Galo são eles, os 4 R's, e fez com que o clube ficasse na mão desses caras. E hoje eles são cobrados. E o ponto é, Abel, são pessoas hipersensíveis à crítica, de torcida. Então, para jogar ali, não, vamos rifar um Milito, a gente já fez a nossa parte, não custa. Porque e é uma diferença, porque muito se compara da era Alexandre Calil, que foi um período vitorioso do Galo, com agora também, que é um período vitorioso, são dirigentes que ganharam títulos, mesmo antes de se tornar SAF, com essa gestão dos 4 R's. Mas há uma diferença. O Calil, pelo menos, bancava muitas das decisões que ele tomava. Era um cara que não tinha medo da torcida. A reação de torcida para ele pouco importava. E muitos vão lembrar, em 2011, o Calil bancou o Cuca depois de tomar um 6-1 para o Cruzeiro. Um baque daquele, e bancou, o Cuca foi lá, reforçou o elenco. 2 anos depois... Não, no ano seguinte, o Galo foi vice-campeão brasileiro. Sim. E depois campeão da Libertadores. Mas isso mostra que o dirigente, muitas vezes, tem de remar contra a maré. A torcida vai chiar, mas a gente acredita nesse projeto. Vamos manter e vamos reforçar o time para o ano que vem. Vamos dar melhores jogadores ao Milito. Você colocou o ponto que eu coloquei também, que eu concordo. Poderia... O Milito teve erros? Teve. O time vinha jogando mal? O time caiu de produção?
Isso é fato, todo mundo viu. Isso quer dizer que o Milito não serve mais de uma hora para outra? Exatamente. Eu discordo. Virou bode Nós expiatório, temos que né? acabar com esse pensamento no futebol brasileiro. Não ganhou, não serve. Ah, teve erros, todos os técnicos erram. Vamos tentar melhorar com esse que a gente escolheu, fizemos um estudo, é bom técnico. Teve momentos bons no Galo, terminou com momentos ruins. É a mesma coisa que eu falei em relação ao Felipão. O Felipão teve momentos bons no Galo, recuperou o Galo dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, não serve mais. Abel. Troca, queremos outro com outra mentalidade, porque não sei o quê, porque é estrangeiro, porque é moderno, porque joga pra frente. Aí o cara chega em 2 finais, não serve. Mas não serve, não poderia continuar, tentar melhorar o elenco. Será que no Brasil é sempre dessa forma? Ô, Doug, desculpa. Imagina. Não, porque olha como a diretoria do Galo é cínica. Um argumento que serve para defender o trabalho da gestão foi: não, chegamos em 2 finais, tem coisas positivas para se salvar aí nessa temporada. Ok, eu entendo, mas isso só serve para defender a diretoria e não o técnico. Aí o treinador cai. É de um cinismo absurdo. Complicado, E foi isso que disse o Rafael Menin, filho do Rubens Menin, para defender a temporada da diretoria, mas não do técnico. Antes de passar a palavra também para o André trazer a opinião dele, a análise dele de tudo que acontece no Atlético Mineiro nesse momento, nós temos imagens de ontem de os jogadores deixando o vestiário. Aí, ó. E isso só comprova que, assim, não era uma má relação com o elenco, Exatamente. né, André? Daverson chorando. A gente viu a entrevista do Vitor também, falando que gostava muito da pessoa e do trabalho do Milito. Ninguém está dizendo aqui que o Milito é perfeito, que o Milito não cometeu erros, ou que o Galo estava jogando futebol maravilhoso. Não. Mas fica claro aí, pelo menos nessas imagens, que o pessoal gostava dele. Né? Pelas informações que a gente tem, pelas imagens, mostra que não é o cenário, perdeu o vestiário. Não é, definitivamente não é o caso. Eu acho que vocês resumiram muito bem a situação, porque quando a gente fala de troca de treinador, para mim, essencialmente, é se você encontra perspectiva de melhora ou não. Senão vai cair no que o Joãozinho falou agora cedo, do resultadismo. Olhou o ano, terminou sem título, tá mal no Brasileiro, corta e vem outra, até que esse cara comece a vencer. Eu tinha uma perspectiva e até discordo em relação à avaliação, não sei se é só do Atlético Mineiro ou por parte do próprio Milito. Se for dos dois, eu discordo dos dois lados em relação que houve um esgotamento em relação ao que poderia tirar desse elenco. Não, eu acho que poderia tirar mais. Considerando que esse técnico teria uma pré-temporada, ainda com todas as limitações, mas encontrar um elenco mais coeso dentro das ideias dele, a gente não pode esquecer que ele chegou no meio da temporada e se adequou a esse cenário. Então, se a gente fizer uma avaliação do ano, de tudo, desde o título estadual, do brasileiro, dos mata-matas, acho que ainda foi abaixo do esperado. E não é porque chegou em 2 finais. Para mim, o que define o trabalho, muitas vezes, é a regularidade ao longo do ano. Mata-mata, você pode perder para 2 times do tamanho do Flamengo, do Botafogo, ainda que a derrota para o Botafogo tem um carimbo enorme do Milito dos erros que ele cometeu. Acho que a gente em nenhum momento passou o pano em relação a isso. Mas para mim o principal é a queda do brasileiro. Ok, tem os pontos da dificuldade do elenco, que eu nem acho ruim, mas ele tem alguns pontos de desequilíbrio. Teve a questão da Copa América, das lesões, mas é inaceitável o Atlético estar na situação que está no Campeonato Brasileiro, mesmo com todas as dificuldades. Então, ainda que o trabalho seja abaixo do esperado, é um cara que me faz acreditar, tendo visto as ideias dele, os bons momentos, ainda que tenha muita oscilação, que poderia extrair muito mais desse elenco pelas ideias que ele tem, pela questão de pré-temporada. Então, eu até entendo, até pela metodologia do futebol brasileiro, essa saída. Eu discordo. Eu acho que ainda era um técnico que poderia ter mais condições. Aí, se foi condição também dele de ter o esgotamento, tá morando longe do país, enfim. Pode ser vários elementos que também possam ter influenciado o Milito. Pensando na continuidade do trabalho, independentemente de quem tomou a decisão ou não, eu lamento que eu acho que é uma sequência que poderia dar certo. E esse, para mim, independe da questão do resultado. Porque senão a gente vai ficar sempre batendo na tecla. Perdeu a Libertadores? Demite, acabou. Então, Troca de técnico toda hora. Exato. O Atlético Mineiro troca de técnico toda hora. Não é de hoje Quando que faz vai isso. criar uma identidade? Aí agora vai chegar outro, vai conhecer o clube, vai conhecer os jogadores. Se não ganhar, ele Começa um estadual ruim, pra você ver o que acontece com esse novo ganha o treinador, estadual. né? Ou ganha o Se for estadual e mal depois começa... O resto, troca de novo. Vai trocar Exato. de técnico todo ano. E parece até que o Milito entendeu um pouco dessa metodologia que acontece no futebol brasileiro. Resgatando mais uma vez o Bola da vez que gravamos com ele, o Mário Marra pergunta para ele a respeito do elenco para 2025, antes mesmo da final da Libertadores. E ele fala, eu não consigo pensar em nada para 2025. Ou seja,
Ele sabe como funcionam as coisas aqui. Ele sabia que tudo dependia de um bom resultado contra o Botafogo. Esse resultado não veio, tudo bem, o mental do treinador pode estar esgotado, pode ter sido um comum acordo, como está sendo divulgado, não uma demissão, mas não pode tudo se resumir aos 90 minutos da final. Ele foi mal, ninguém aqui está discordando disso. Só que o Galo chegou na final. O Galo não chegou lá por acaso. Ganhou do River Plate, que era franco favorito do lado do Galo na Libertadores. Inclusive, foi o último bom jogo do Galo, né? Contra o River Plate, 22 de outubro, o 3-0. E depois acabou caindo demais. Mas poderia, assim, o Vargas perdeu alguns gols, entendeu? Acontece. E tem um ponto pra mim que é bem estranho dessa história, ainda mais que a gente tá vendo. Torcida atleticana, prestem atenção no que eu vou falar agora. É informação urgente, Gabriel Milito foi demitido, né, após mais uma derrota para o Vasco da Gama de 2-0. Foi demitido no vestiário, acabou o jogo, ele foi demitido. Então assim, os 4 R's, né, ali a diretoria atleticana já miram contratação de Jorge Jesus, tem o Tite, né, no radar, Luiz Castro. Então assim, são nomes que são favoritos para ser o técnico do Galo para a próxima temporada. Assim, eu vou falar uma coisa pra você, o Jorge Jesus seria assim, algo sensacional, se realmente ele conseguir, né, se os 4 R's conseguir trazer o Jorge Jesus, vai ser um técnico extraordinário. Vocês aceitariam o Jorge Jesus aqui no Galo na próxima temporada? O que vocês acham? Seria uma boa? Não seria? Deixa aqui nos comentários, ou se vocês preferem outro técnico, Luiz Castro, né, tem o Cuca, tem o Tite, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. É uma vergonha o Galo ficar tanto tempo sem vencer, mais um treinador saindo do nosso clube. Então assim, isso é uma vergonha. Essa metodologia tem que mudar o mais rápido possível. Torcida atleticana, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.